Tensões entre a casa 1, 4, 7 e 10. Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá e também do aplicativo de relacionamentos conscientes 639. E hoje o tema é as tensões entre a casa 1, 4, 7 e 10. Antes disso, as reservas já estão prontas para quem quiser participar do nosso retiro de imersão, que vai se dar no feriado de junho, no Corpus Christi, quinta, sexta, sábado e domingo, de junho. Né? E quem quiser ligar para a Rosa no WhatsApp DDD 21 98505-8500, como também quem quiser participar dos nossos trabalhos gratuitos, tornar-se presente, falar com a Rosa no DDD 21 98505-8500 no WhatsApp, tá? Então, a gente acabou de abrir as reservas, né, das pessoas que estão interessadas no retiro de imersão que a gente faz no Corpus Christi. Bem, o assunto de hoje é um assunto muitíssimo interessante, que eu acho que poucas pessoas fizeram já essa associação, né? Via de regra, para quem não nasceu em latitudes muito altas, nem em latitudes muito baixas, via de regra nós temos a casa 1, quadratura com a casa 4, que faz quadratura com a 7, que faz quadratura com a 10, a casa 1 que se opõe à casa 7 e a casa 4 que se opõe à casa 10. E se a gente for analisar os assuntos, né, lembrando que pessoas muito próximas dos trópicos, ou que não tenham latitudes muito exageradas para o sul ou para o norte, via de regra, uma grande maioria, essas casas vão estar formando ângulos próximos, ou de 90 graus ou de 180 graus. Né? Até aí tudo bem, a gente já sabe, só que a gente talvez não tenha feito uma conexão curiosa, por exemplo. Casa 1, eu vou tentar ser bem sintético para vocês entenderem como é que funciona os desafios da nossa encarnação aqui. Partindo do pressuposto que a astrologia é um sistema aberto que nos revela a nossa saga nesse nosso processo de individuação, esse processo de nós nos tornarmos indivíduos, ou seja, seres não divididos. O propósito maior da astrologia é esse de evolução espiritual, de ascensão consciencial, de amplitude da consciência. A gente já sabe disso, mais do que ficarmos nos detendo em características de personalidade. Esse, pelo menos, é o foco central da arqueoastrologia, que é esse sistema criado por mim e por Lígia. Então eu trago aqui uma pérola para vocês refletirem com calma. Primeiro, por que será que a casa 1, a casa do eu, faz um aspecto desafiador com a casa 4, que é a casa da família? Lembrando que quadraturas e oposições são aspectos desafiadores, são aspectos difíceis e que, dependendo do nosso nível de consciência, podem ser aspectos incrivelmente positivos, produtivos, de expansão, ou, dependendo do nosso nível de consciência, pode ser um desastre, pode ser um caos. Tem gente que ainda, em 2024, 2025, ainda fala de quadratura como uma coisa horrível e trígono como uma coisa boa. Isso não é verdade, né? Só insisto em dizer que pessoas que deixaram marcas assim incríveis na humanidade tinham muito mais quadraturas do que trígonos, porque foram correr atrás do prejuízo. As quadraturas e oposições e quincúncios e algumas conjunções nos provocam, nos cutucam. E se a gente não é provocado, a gente pode se acomodar sentado na poltrona do trígono, na poltrona do sextil, e aí a coisa não anda como deveria. Então, essas quadraturas e oposições que eu vou me referir na minha boca são desafios, são provas, para que a gente vá ao encontro do nosso salto de consciência. Então, por que será que a casa 1 faz, via de regra, uma quadratura com a casa 4, ou seja, o eu faz uma quadratura com a família? Bem, será que para eu afirmar esse meu eu,
eu vou me deparar com alguma resistência da minha família? Será que em algum nível a minha família teme que eu consiga assumir esse eu, esse indivíduo, essa individualidade, esse nascimento? Será que a família teme que os meus nascimentos de cada um ao longo da vida possam desestabilizar aquele quartel-general emocional? Pois é, vamos rodando. Por que será que a casa 4 faz quadratura, faz 90 graus, via de regra, com a casa 7, que é a casa do outro? Vamos sintetizar: casa do marido, casa da esposa, né? Pode ser dos sócios, né? Clientes, pacientes, mas vamos focar na relação de casamento, casa 7. Por que será que a minha família olha para o meu marido ou para minha esposa e diz... Pode ser um invasor da família, pode ser alguém que está invadindo a família. Não é do mesmo sangue. Uma vez eu ouvi uma pérola que diz assim: marido não é da família, vamos dizer assim. Eu vi essa pérola: marido não é da família. Que significa que, digamos, o marido ou a esposa chegou, a esposa do meu filho chegou aqui, mas ela não é da família, né? O marido da minha filha chegou, mas não é da família. Isso é uma loucura. Claro que eu entendo que do ponto de vista não é da família sanguínea, né? Mas é sim, passa a ser da família até a segunda ordem. Então, sabe aquela coisa: minha sogra complicada, meu sogro complicado? Quer dizer, a casa 4, ela teme também, a família teme que a casa 7 possa trazer um estranho, alguém que roube meu filho, alguém que roube a minha filha, né? Então, essa casa 4 é forte, que é a família. Muitas vezes é a figura do pai, outras vezes é a figura da mãe, né? Mas a família como um todo, que fricciona com o pronome eu e que fricciona com o outro que eu escolhi para vivermos juntos, né? Será que os netos dessa relação virão a contento dessa exigência familiar? Avançando um pouco mais, por que será que a casa 7 faz uma quadratura com o meio do céu? Para muita gente, ou para a maioria das pessoas. Às vezes não é uma quadratura em grau exato, obviamente. Às vezes não é uma quadratura nem de uma órbita um pouco maior, mas energeticamente faz uma quadratura. E por que será que a casa de casamento faz uma quadratura com a casa da minha realização maior no mundo? Será que a minha realização maior no mundo acaba tornando meu parceiro ou minha parceira inseguros? Será que é como se a minha casa 10 fosse quase um adultério, quer dizer, eu me jogar naquilo que é o meu sonho de realização, aquilo que é o meu projeto de vida, é como se eu estivesse abandonando a minha parceira ou o meu parceiro? Será que eles vão, de alguma forma, poder jogar contra que essa realização se dê? E se essa realização de 10 não acontecer, eu posso me tornar, quem sabe, dependente da casa 7? E isso interessa a alguém, será? Vamos girando que a gente vai voltar. Por que será que a casa 10 faz uma quadratura com a casa 1? O que é a casa 10? É a casa da autorrealização. Eu sempre vou repetir que não é a casa da profissão. A casa da profissão é a casa 6. A casa 10 é a casa da autorrealização. É o topo do mapa, é o meio do céu. É o antepenúltimo ponto antes de chegar na casa 12. Então é a autorrealização, né? Isso explica muitas vezes porque as pessoas chegam aos 60, 70 anos com a profissão, com a independência financeira, com a busca, quando na verdade o tema seria a autorrealização, o despertar. Que logo na chegada da casa 11 vai falar muito claramente sobre essa coisa do despertar. Então, por que será que a casa 10 faz uma quadratura de 90 graus via de regra com o ascendente, com a casa 1? Por quê? A minha realização maior, será que fere alguns desejos meus imaturos, egóicos, adolescentes, infantis, regressivos,
Porque a casa 1 é a primeira casa, ainda não podemos falar de maturidade, podemos falar de desejo de autoafirmação. E esse desejo de autoafirmação de ego conflita com a demanda da casa 10, que pede que a gente se autorrealize. Né? Outra tensão, depois eu vou girar de novo só para consolidar isso. Por que será que a casa 1 se opõe à casa 7? Por que será que eu, né, me oponho ou olho de frente para o outro? Isso já fala do mecanismo de espelho, que é um mecanismo assim, fantástico, que a psicologia revelou, mas que é tão difícil para a gente, que é ver nos outros coisas que temos e que não admitimos, que não gostamos de admitir, não queremos admitir. Né? Esse outro, ele não é exatamente uma novidade na nossa vida. A gente, via de regra, a gente não se aprontou para escolher uma novidade. A gente meio que se desaprontou para viver o retorno de um passado, de alguma forma. São padrões que voltam para eu que na minha psique eu possa ter um espaço de digestão, um espaço de maturação. Então a casa 7 é uma casa a princípio muito interessante, porque você vai ter ali uma parceria e a gente, juntos, nós vamos ser mais fortes. Porém, será que se eu me tornar mais casa 1, a casa 7, o outro vai se incomodar? Será que se eu tiver, eu nem diria egoísmo nesse momento, será que eu fosse ao encontro da minha singularidade ariana, da minha singularidade casa 1, da minha individualidade, isso poderia soar como uma espécie de abandono para a casa 7? Será que eu deveria abrir mão de mim para poder realizar as expectativas da casa 7? Olha, gente, são temas que a gente vai encontrar num divã, né? Só que quando uma criancinha nasce, esses temas estão postos. Casa 1, 4, 7, 10, com tensões. Eu, minha família, meu parceiro ou parceira e minha autorrealização. Esses 4 temas ainda tem mais uma oposição, que é da casa 4 à casa 10, que muitas vezes tem a ver com a oposição entre pai e mãe, né? A diferença entre ambos. E eu como filho, meu Deus, quem que você gosta mais, de papai ou de mamãe? Eu como filho, pois eu entendo um lado, entendo o outro, mas acontece que, né, via de regra, a gente vive uma certa fricção entre casa 4 e casa 10, que na verdade, essa oposição seria, você vai abandonar a sua família por conta do seu ideal, esse ideal que fica claro na casa 9 e que tenta se materializar na casa 10, e para uma casa 4 não madura, não amadurecida, dá a impressão de que vai viver um abandono. Você, quando vai priorizar a casa 10, você vai estar abandonando a casa 4. Isso tudo, na verdade, eu estou falando do ponto de vista das nossas neuroses, do ponto de vista da nossa loucura egóica e narcísica. Porque tem uma leitura que é maravilhosa, né? Mas não é o que a gente não vive uma relação ótima com esses 4 pontos. Né? Então, repetindo um pouco, consolidando um pouco, a casa 1, ela fala da minha autoafirmação e que muitas vezes a casa 4, que forma uma quadratura, na maioria das vezes, ela diz assim, tudo bem a tua autoafirmação desde que você não nos traia, não nos abandone, não nos ignore. E muitas vezes a casa 4 ela é muito autoritária, porque é como se a casa 4 dissesse, fomos nós que te parimos, você deve posturas e posicionamentos a gente. É uma casa dessa instituição familiar, vamos dizer assim. E essa mesma família, às vezes, atua como superego quando faz quadratura com a casa 7, que é quem é que você vai escolher para conviver nos nossos natais? Quem é que você vai escolher para gerar um filho com essa pessoa? Para onde vai a nossa descendência? Pensa bem. Né? Então, via de regra, essa quadratura entre casa 4 e casa 7 acirra, né, a escolha que a gente possa fazer do parceiro ou da parceira para a gente se fortalecer, para a gente crescer juntos, para a gente poder ter
uma evolução assim mais rica, não tenha dúvida. Uma pessoa que mora numa ilha deserta vai ter muitos desafios no processo evolutivo. Agora, uma pessoa que vive uma relação de intimidade com outra, esse é o aspecto mais difícil ainda. Você tem que ter um profundo conhecimento de como funciona a psique humana. Como é que funciona a psique humana? Para você perceber que é algo dourado uma relação. Difícil, maravilhosa, incrível, apaixonante, uma relação com tensões, com conflitos, puro ouro. Eu não sei lidar com nada disso, eu quero me livrar desse troço. Vejo que muita gente, outro dia eu estava assistindo alguns trechos assim no Instagram de pessoas valorizando a solteirice, né? Eu acho que você pode ser totalmente feliz sozinho. Sozinho é modo de dizer que você tem amigos, você tem família, você se relaciona, você tem pessoas no trabalho. Não existe essa pessoa sozinha, mas você pode falar, não quero conviver com ninguém dentro da minha casa, não quero. É um direito, não tem nada que obrigue. E você pode ser muito feliz sem ter que ter alguém, não tenho a menor dúvida disso, né? Mas a maioria, nossa, minha experiência clínica, tá? Minha experiência clínica de mais de 4 décadas. A maioria das pessoas que diz eu não quero esse abacaxi para descascar, que é a palavra casamento, não é porque ela se encontrou com ela mesma, ela está muito feliz sozinha, a pessoa está autorrealizada, está plena, como quem sabe um monge no alto do Tibete, né, dos Himalaias. Não, é porque eu não sei lidar com esse troço, eu me perco, eu tenho uma relação fusional, eu me misturo, eu abandono os meus projetos, eu acabo vivendo o projeto dos outros, né? A gente acaba competindo, eu, sendo mulher, não posso ganhar mais do que o meu marido, ou então vice-versa, sei lá. Então repara que essa casa 7, e ela tanto se opõe com a primeira, que é assim como a 4 se opõe com a 10, né? Como se fosse a mãe e o pai exerce uma fricção, que dessa fricção surgem os filhos também. E a casa 1 com a casa 7 também é uma fricção entre eu e você, ou eu ou você, né? Então a casa 4, ela dá um alerta, olha, vê lá quem é que você vai escolher para trazer aqui para dentro de casa. A casa 7 quadra com o meio do céu. Estou repetindo só para consolidar, porque isso é um tesouro, isso que eu estou trazendo é um tesouro, porque por mais que a gente vá assim, mas o que eu tenho na 7, o que eu tenho na 4, o que eu tenho na 10, antes da gente gastar nosso tempo com isso, a gente pensa assim, mas peraí, então isso é estrutural, esses desafios, essas provas, essas fricções são estruturais, isso é um tema, olha, quando você nascer na próxima encarnação, você vai perceber que o eu com a família vão dar um estresse, a família com a tua parceria escolhida vai dar um estresse, a tua parceria com o teu sonho de vida pode dar um estresse, né? Pode dar um estresse, e tudo indica que dê um estresse. Assim como até o teu próprio sonho, a tua autorrealização pode gerar um estresse com aqueles desejos mais imaturos da tua parte. Poxa, eu gostaria de chegar em tal lugar, mas tinha que me preparar tanto assim, sabe? Então, e no meio do céu, a casa 10 quadra também com a ascendente, que é exatamente isso, né? Olha, a razão pela qual você nasceu, o projeto é esse. Você está disposto a abrir mão de algumas coisas para realizar isso. Quando a gente chega a casa 9, 10, 11, 12, a gente começa a perceber que a gente não se pertence. A gente pertence à causa. A gente pertence ao caminho. A gente pertence ao Dharma. E uma pessoa muito focada na primeira casa não entende, não saca, não percebe, não se interessa por isso. Por isso, essa quadratura de casa 10 com a casa 1, que a casa 10 vai exigir que a casa 1 saiba sustentar esse propósito existencial. Então, gente, eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando, que é uma coisa de extrema importância, né? A casa do eu, a casa da família, a casa do casamento e a casa da minha realização máxima formam, via de regra, quadraturas e oposições in natura,
né? Então, quando a gente nasce numa família, que já está implícito ali os estresses necessários. Quando a gente escolhe uma parceria, já está implícito naquela escolha um estresse necessário, né? Um estresse de posicionamento, de escolhas. É claro que quando uma criança nasce numa família é uma bênção. Depois, quando cresce, vai mostrando uma série de posturas, atitudes e comportamentos que podem, numa relação de espelho, deixar desconfortável a mãe, o pai, os irmãos, essa coisa toda. Isso é absolutamente lindo. É isso que tem que ser, né? A gente está falando também de prazer, de amor, de encontro, de companheirismo, de coisas maravilhosas, mas o pacote, ele é completo. Sim, ele vem também com um aspecto sombrio disso tudo para eu enxergar a minha sombra. Quando você escolhe uma pessoa para morar junto, certamente tem amor, tem paixão, tem desejo, tem vontade, né? E daqui a pouco vem a sombra também. E é importante que assim seja, é belo que isso aconteça. Nós fomos educados a não gostarmos de problemas. Eu não gosto de problema, não quero. Só que são nesses problemas, nessas situações desafiadoras, é que a gente tem a oportunidade de aprender e dar um salto. Esse é o barato. A gente não aprendeu o prazer do salto. O prazer do salto. Sabe quando você vê a cidade do primeiro andar? Depois você vê a cidade do terceiro andar. Depois você vê do oitavo andar a cidade. Depois tem momentos que você vê lá de cima da cobertura. Você diz, gente, que lugar maravilhoso. Eu não podia enxergar quando estava no primeiro andar. O nome disso chama-se amadurecimento através das nossas relações. Quando se chama o processo de ascensão, é como se fosse saindo desse andar para um outro, para um outro, para um outro. E em esferas mais profundas, eu estou falando também de ascensão de dimensões, da 3D para 5D, para 6D, para 7D, mas isso é um papo mais profundo, mas a posteriori. Estou falando uma coisa, inclusive, bem concreta, que são os estresses entre eu, minha família, meu casamento e minha realização maior. Os estresses entre a minha família e minha realização maior, meus estresses entre eu e o meu parceiro ou a minha parceira. Estresses esses marcados por prazer, por paixão, por desejo, por conquistas, por coisas muito boas e também o oposto disso, né? Qual é o preço que eu pago para me diferenciar dentro dessa família? A minha família não quer que eu me singularize tanto, ela teme o abandono. Minha parceria não quer que eu me singularize, que eu me individualize, porque dá a impressão de que eu vou abandoná-lo. Tanto a minha parceria quanto o meu trabalho não torcem muito para que o meu sonho seja realizado, o meu dharma, porque dá a sensação que eu vou virar as costas para eles. Nenhum deles querem que eu aprofunde na terapia, porque de repente eu posso avançar e deixá-los para trás. Né? E a gente às vezes fica se comparando num sarrafo lá embaixo. Na minha clínica astrológica, da arqueoastrologia, e eu cito de vez em quando aquele ditado antiquíssimo, né? Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Ou seja, às vezes, não raro, né, eu vejo mapas assim incríveis, de pessoas vivendo um lado mediano, para não dizer medíocre. Sabe? Me lembro uma vez do Nelson Freire, nasceu numa cidadezinha pequena, se não me engano, de Minas Gerais, se não me engano, e ele muito cedo começou a tocar piano melhor até do que os professores. E aí um dos professores aconselhou os pais que eles mudassem dessa cidadezinha, que eu não me lembro o nome, ou para São Paulo ou para o Rio de Janeiro, e que tivessem grandes professores. E o Nelson Freire veio para o Rio e começou a estudar, e logo começou a ganhar concursos e foi estudar na Europa, foi morar na Europa, e foi um dos maiores pianistas que a gente já teve. Isso me refiro também à consciência. A gente pode tirar o piano da paisagem
e colocar a consciência, o despertar, a iluminação, o grande gozo, o estado de pertencimento, de diferenciação e pertencimento, o estado de comunhão com a fonte, uma paz assim inabalável, independente do que esteja acontecendo, um amor incondicional, independente do que esteja acontecendo. Isso é para onde a gente está indo, mais cedo ou mais tarde, ou quem sabe mais tarde ou mais tarde. Ao analisar, entre aspas, geneticamente a construção da mandala astrológica, a gente vai vendo que tem uma estrutura desafiadora para a nossa iluminação, para o nosso despertar. Não é fulano da minha família que tenta me impedir. A família em si, ela te recebe e ela te fricciona. A casa 7 do casamento em si, ela se disponibiliza à parceria e ela te fricciona. A casa 10 do teu sonho de realização, ela te convida, te estimula e ela te fricciona. O quanto você abre mão de coisas tuas, o quanto você abre mão do teu ego em detrimento de algo maior, ou o quanto você alinha esse ego ou submete esse ego a algo maior. Essa chama-se arqueoastrologia. É uma astrologia que não está focada nas características de personalidade, e sim na missão espiritual de cada um aqui. Bem, hoje eu trouxe um assunto que eu acho fascinante e que eu gostaria que vocês refletissem sobre as tensões naturais entre casa 1, 4, 7, 10, a oposição entre 4 e 10 e 1 e 7, lembrando que pessoas que moram, isso é importante, pessoas que moram em latitudes muito altas ou muito baixas não têm matematicamente essa quadratura, mas psiquicamente tem. Todos têm psiquicamente essa quadratura, que é uma quadratura que pode ser fricção para potência, ou uma quadratura de uma oposição que pode ser uma fricção para uma estagnação, para uma impotência, dependendo se eu tenho ferramentas, se eu tenho instrumentos, se eu sei manejar isso. Mais na frente eu vou fazer mais dois vídeos com esse teor, que são as tensões da casa 2, 5, 8 e 11, e depois as tensões entre a casa 3, 6, 9 e 12. E aí fecha um ciclo da gente entender, poxa, ninguém me avisou sobre isso. Ninguém me falou que havia uma isca do nosso self, do nosso ser que é, para que a gente nasça numa família, escolha um parceiro ou parceira, tenha um sonho de realização, isso tudo como sendo não só um desejo, mas um desafio friccional para uma oitava acima da nossa consciência. Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá e do aplicativo 639 de relacionamentos. Encerro aqui minha fala, agradeço a presença de todos e insisto, quem quiser fazer uma reserva do retiro de imersão de junho, Corpus Christi está longe ainda, ou quem quiser fazer parte dos grupos, de tornar-se presente, grupos gratuitos de autoconhecimento, pede para a Rosa no WhatsApp dela, DDD 21 98505 8500. Tá bom? Beijo e até agora.